Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 6 de Python. Primeira coisa, como sempre, a gente abre o VS Code e cria um novo arquivo, aula 6.py, ok? Muito bem. Vamos aproveitar o conteúdo da aula anterior. Vou copiar e vou colar no novo arquivo. Tudo bem? Bom, primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a edição colocando apenas o seguinte aqui no comentário. Python 7 formas. Eu vou incluir mais uma forma, tá? Formas de se escrever Oi Mundo. Ok? Eu acho que eu tirei a nossa constante, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A ideia é ter uma constante e uma variável. Tá. Nesse momento, ambas definidas, ou seja, declaradas e inicializadas. Tá? Ou seja, atribuiu-se um conteúdo inicial a cada uma delas, sendo que, no caso da constante, esse conteúdo não vai mudar, e no caso da variável, esse conteúdo vai mudar, mas não agora, nessa parte, tá, da aula. Quem sabe na próxima. Então vamos lá. Primeira forma. Primeira forma. Vamos dizer o seguinte, em Python é usado o termo concatenação. Essa é a forma básica. Concatenação com o operador mais, né? Esse igual ao de adição, tá? Só que ele só se aplica a strings. Então, somente strings. Como eu disse, concatenação é o termo lá nos documentos de Python, né? Oficial, né? A forma oficial de chamar. Eu chamo de justaposição, porque eu costumo chamar de concatenação quando você produz uma nova entidade cujo valor digamos aí, é a combinação dos valores das entidades originais. Nós já vamos entender bem isso daí. Em todos os casos, eu vou escrever o seguinte, ó. Aqui, esse termo é usado sem atribuição. Ou seja, eu não estou criando uma nova variável, tá? A qual eu coloco aí os conteúdos da constante e da variável. E aí eu vou pôr aqui dois pontos e vou basicamente mostrar o modelo. Então você tem a expressão 1 mais uma outra string, como eu falei, é somente strings, que seria o separador que eu quero usar, mais, bom, aí pode ter várias expressões, né? E a última expressão, seguida do terminador. Tá, vamos já no nosso exemplo. Acho que pode ser o último aqui, olha. Então vamos lá. Print saudação. Esse espaço aqui
ele visualmente não é legal, mas o importante é que ele não significa nada, né? Na hora de imprimir, ele não aparece. Então eu vou deixar como o pessoal deixa normalmente, seguindo o identificador ou o token, ah, o separador de argumentos, no caso é a vírgula, né, para print. Aqui da mesma forma, aliás, tem um detalhe aqui, né? Eu não posso usar esse separador padrão, porque senão eu vou inserir um espaço. Então eu coloco o operador de concatenação. Esse sim, separado, né, do token ou do identificador anterior. Ok. Vou tirar aqui. Todas vão imprimir Oi Mundo. Vamos fazer só com uma exclamação, não precisa exagerar. Ok? Vamos no segundo, antes de imprimir, vamos ao próximo. Então, essa é a forma 1. Ok? Vamos à forma 2, que é o uso dos argumentos nomeados, que são o CEP e o END. Ok? E aí, o modelo. Vou tirar esse print daqui, ó. Vou fazer o seguinte, vamos jogar isso aqui lá embaixo e vamos colocar só os argumentos, né? Então, a expressão 1, que seria o primeiro argumento, ah, bom, e aí pode haver vários argumentos, né? Aí a expressão N como último argumento, com exceção dos argumentos nomeados, né? No caso, digamos que o separador seja CEP, mas pode ser qualquer coisa, né? A gente já vai ver o exemplo. E o terminador, vou colocar end aqui, mas o conteúdo também é a gosto do freguês. Então vamos lá, no exemplo. Print, aliás, deixa eu tirar aqui o comentário, né, das linhas de impressão. Então, print, saudação, nome. Aí sim, o separador aqui, olha. Aqui no caso eu coloquei dois argumentos, né, que são a constante e a variável, e os separadores, identificando aqui quais são os separadores não padrão, né, que não são os padrões, tá? E aqui eu coloco dessa forma, uma exclamação só, como a gente combinou. Muito bem. Vamos ao estilo 3, terceiro, que é o estilo C, também conhecido por legado. Ele é aproveitado no Python, que basicamente seria a lista dos especificadores de formato, no caso aqui, formato de string, ok? Aí depois esse símbolo aqui de porcentagem e as expressões. Eu vou tirar a variável, vou colocar a expressão, tá? Para ficar mais genérico. E aí, expressão N aqui, ó. Ok. E aí, vou tirar essa linha aqui. Pronto. Novamente aqui, vamos deixar só com um ponto de exclamação. E aí finalizamos. Forma 4. Seria o format, o método format, né, com placeholder
posicional. E aí o exemplo poderia ser assim, olha. Pode haver vários argumentos. Então, para cada uma expressão para cada conteúdo, né? O bloco, tá? Bloco compreendido entre chaves. Vamos lá. Como é posicional, é o primeiro caso aqui, ó. Esse aqui, ó. Primeiro a saudação, depois o nome. Aqui de novo vou deixar só um, tá? E vou descomentar aqui. Muito bem. O próximo é o quinto, também é com format, mas com o placeholder nomeado. Aí a gente pode generalizar dessa forma. Digamos aqui seja A, e aí podemos ter, digamos, de A a Z, não é? E aí o format, o que eu estou chamando de A é a expressão 1, e eu estou chamando de Z, último, né? A, a expressão N. Vamos ver como fica. Aí, nesse caso, como ele é nomeado, você pode até inverter, ou seja, a terceira forma aqui, olha, usar essa forma aqui, olha. Então vamos lá. Print. Eu usei os termos AZ, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, A, Z, onde A é o primeiro, que é a saudação, e Z é o último, ok? Veja que aqui está invertido, né? Nome e saudação. Mas não tem problema porque na hora de imprimir, como é nomeado, ele coloca então a saudação primeiro e depois a variável nome, né? Tá? Primeiro a constante, saudação, e depois a variável nome. Tá. A sexta forma, que são as f-strings, né? Então, o que acontece? Eu vou até mudar aqui um pouco. Eu vou dizer o seguinte, que elas avaliam expressões inline. E aqui vou dar um exemplo. Aqui, então, a expressão 1 e, da mesma forma, expressão, a última expressão, né? E aí o exemplo é essa segunda, né? Olha aqui, ó. Print. Aliás, eu não tinha colocado, tudo bem, eu vou colocar agora. Então vamos lá. Print F. E aí dentro da string eu coloco. Aqui eu coloco um espaço, outro bloco, né, com o identificador da variável, e ainda dentro da string, o sinal, o ponto de exclamação. E o sétimo, para terminar, a sétima forma, né?
eu vou chamar de template strings. O que elas fazem? Substituição externa. Tá? Ou seja, sem avaliação de expressões no modelo. Já vou mostrar que é isso aí. Ó. Então, eu pego, eu chamo, né? Eu importo do módulo string, eu importe, desculpa, importe template. E como que eu uso? T, por exemplo, né? T é template. E aí vamos colocar o template. Né? O modelinho aqui, né? A máscara. Variável A, vírgula espaço, conteúdo da variável Z, e aí um terminador. Pronto. Aí agora é só fazer print t, perdão, t ponto substitute, ó, substituir, né? O que ele faz? Substituir a igual a saudação aí você coloca o espaço e Z é nome minúsculo, tá? Aí vamos verificar se vamos salvar. Como é um. Vou deixar só a aula 6 aqui, vou fechar aqui. Como a Python é uma linguagem interpretada, não, você não precisa compilar. Então vamos abrir um terminal e vamos rodar. Python, aula 6, PY, né? Ponto .py. Deixa eu só aumentar um pouco essa área aqui, olha, do terminal. E vamos rodar. Pronto. Então, aqui a gente tem as 7 formas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deixa eu aumentar aqui um pouco a nossa fonte. Pronto. Nós temos aí 7 formas de escrever o nosso Olá Mundo, né? O nosso Hello World. Ok? Então, voltando lá no código. É isso. Muito bom. Qual que é a ideia aqui? Como o Python, como vocês viram, tem várias formas de se escrever aí uma expressão, né? A ideia foi mostrar, né? Pelo menos uma introdução de como é feito cada forma. Mas a gente vai adotar daqui para frente essa que é a mais usada, a mais comum hoje em dia, que é a forma, digamos, padrão, que é com a f-string. Então, sempre print, aí dentro dos parênteses, né, dos argumentos, a letrinha F minúscula, seguida da string, de uma string, né, entre aspas, e dentro delas, aí sim, os blocos, né, blocos com chaves, né, contendo os identificadores do caso aí das variáveis, das constantes, enfim, as expressões, né? Tá? E como tudo fica dentro, né, de uma string, eu já incluo aqui o separador que eu quero e também o terminador, tá? Então, e não precisa o barra N lá, o new line, né? Aquele código de escape, porque print automaticamente já coloca nova linha. No caso 2, a gente teve que
colocar porque a gente modificou o terminador padrão, que é o barra N. Ok, acho que é isso. Então, agora sim, na próxima aula, aí sim nós vamos entrar direto. Nós vamos então montar um script em que a gente vai falar como a gente vai manipular uma constante, no caso oi, e um nome que aí sim vai ter conteúdos diferentes, né? Mundo, Maria, José, enfim, conforme o tipo de atribuição. A gente vai fazer atribuição, como se diz, em tempo de projeto, né? Design time. A gente vai atribuir também em tempo de invocação, ou seja, a gente vai colocar ali o nome, quando a gente for rodar o programa, já vai em linha de comando, já entra argumentos que serão, cujos conteúdos, né, serão atribuídos à variável. A gente chama isso de atribuição em tempo de invocação. E, finalmente, que é a mais usada, mais interessante, mais útil, que é a atribuição em runtime, tempo de execução. Tudo bem? Então, acho que por hora é isso. Qualquer dúvida, e sempre há muita dúvida, estaremos aqui à disposição para comentar, para tentar ilustrar. Nós também estamos aprendendo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.